Que assim seja. Bom dia a todos. Aqueles que sentirem a vontade, nós convidamos a fechar os olhos, para que a partir deste momento nós possamos verdadeiramente nos sentir harmonizados, serenos, percebendo todo o amparo, toda a harmonia que se fazem presentes neste ambiente, proporcionados pelos amigos espirituais que nos acompanham. Vamos saudando carinhosamente o nosso mentor individual, agradecendo a este companheiro o carinho, o amparo e inspiração de todo instante. Vamos nos elevando até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa mãezinha espiritual. Vamos sentindo que esta mãe nos recebe num abraço maternal. E nos braços de Maria nós vamos sentindo toda a segurança, todo o amor, todo o amparo, todo o fortalecimento. E nós vamos percebendo que essa doce mãe nos pega pelas mãos e nos conduz à presença do seu filho, o nosso mestre, o nosso irmão maior, que é Jesus. Saudemos a Jesus. Amado mestre, nós te agradecemos por todos os teus ensinamentos. Obrigada, Jesus, pelo teu imenso amor, por tudo que faz e por tudo que já fez por cada um de nós. Que nesta manhã a tua luz, a tua bondade, o teu amor possam adentrar em nossos corações, em nossas mentes, fortalecendo os nossos propósitos elevados, ampliando a nossa capacidade de discernimento, para que possamos alcançar aquilo que aqui viemos buscar e também para que estejamos receptivos às reflexões que nos serão propostas neste dia. E com muito amor, nós te rogamos, Mestre, que conduza a nossa rogativa até Deus, o nosso Pai, que é o Criador de nossas vidas, a quem repletos de gratidão nós entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, mas livra-nos do mal, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Sintam-se abraçados por essa fraternidade bendita e dos amigos espirituais aqui presentes. A nossa proposta de hoje é falar um pouquinho e refletir sobre fidelidade. E aí a gente começa recorrendo ao dicionário, né, que é fidelidade. E a gente tem lá que a fidelidade é a qualidade de quem é fiel. E o indivíduo fiel é aquele que é leal, que não falha, que passa segurança. Enfim, é aquele em quem sabemos que podemos confiar. Podemos pensar também que o indivíduo fiel é aquele que tem constância, ou seja, ele segue caminhando para o objetivo traçado sem desânimo, sem desanimar diante das dificuldades que lhe são propostas no caminho. Para a gente poder perceber um pouco com mais intensidade essa questão da fidelidade, eu trouxe uma pequena carta atribuída, uma carta psicografada atribuída ao espírito Giordano Bruno, que eu gostaria de ler na íntegra. Ela é curtinha, mas só para a gente perceber como que é esse sentimento. E ele diz assim: movi-me no seio dos poderosos da terra, mas preferi o poder sobre mim mesmo. Vivi entre gente cujas lantejoulas das glórias passageiras eram seu maior esplendor. Preferi buscar a centelha que o Criador depositou em minha alma, para fazê-la aquecer de dentro para fora.
Senti o odor fétido dos bastidores da política deturpada pelo egoísmo. Busquei estar em paz com a própria consciência. Provei o beijo de Judas, suportei seu fel, mas perdoei o amigo frágil. Ouvi o grito de dor e de desespero daqueles que eram sacrificados em nome de Deus, mas não confundi o Criador com a criatura iludida que deseja tomar o lugar do Pai. Provei as angústias da tortura, experimentei a solidão, o abandono dos amigos, o escárnio mais vil nos calabouços infectados. E nesse instante lembrei-me do homem de Nazaré e calei-me. Tive fome e sede de justiça e senti-me reduzido à mais contundente impotência diante do poder reinante, até o ponto de não mais poder expressar-me por palavras. Bebi o cálice do meu próprio sangue, mas a minha convicção no amor e na justiça divinos tornaram-me de suave sabor. A verdade era meu foco, meu sustentáculo, mas não poderia usá-la para ferir aqueles que não podiam suportar. Eu possuía a visão do infinito, das transmigrações da alma, embora ainda mesclado de erros, mas era nítido o suficiente para manter-me confiante na eternidade da vida. Até o derradeiro momento, com as labaredas ardendo em meu corpo já cansado, fui firme em meus princípios, meus ideais, minha fé. Em momento nenhum tive medo, porque meu olhar vagava pelos mundos infinitos, pelas muitas moradas da casa do Pai que já vislumbrava em meus sonhos. Assim, dentro do que me propus naquela curta existência, eu venci os apelos do mundo e eles não foram poucos. Se a tudo isso quiseres atribuir uma virtude, pode chamar fidelidade. Essa carta, atribuída ao espírito Giordano Bruno, que foi um filósofo que foi executado aos 52 anos na fogueira pela Inquisição Romana em 17 de fevereiro de 1600. Então, Giordano já entendia que o reino verdadeiro era o espiritual, que os ensinamentos de Jesus traziam o caminho que ele deveria percorrer e que as dores e as paixões do mundo eram momentâneas. Entendia que nem todos conseguiam alcançar as verdades deixadas pelo Mestre. Por isso, por manter a confiança no que acreditava e a persistência para se manter firme, ele venceu os apelos do mundo, conforme ele mesmo relata depois com a sua narrativa já no mundo espiritual. Então ele havia entendido que seguir fiel àquilo que ele acreditava era o caminho que o levaria ao resultado esperado, que era a evolução, a proposta de vencer as dificuldades terrenas. A palavra fidelidade, ela sempre foi muito utilizada no meio religioso, mostrando a importância da fidelidade a Deus, às suas leis, aos ensinamentos de Jesus. Mas é importante lembrar também a fidelidade nas relações, nas nossas relações. Ser fiel ao cônjuge, ao amigo, ao sócio, aos ideais ou objetivos que a gente tem para a nossa vida. Ser fiel exige trabalhar a confiança, exige perseverar. Porque nos momentos adversos, onde as dificuldades aumentam, somente com a confiança e a perseverança conseguiremos manter a fidelidade a alguém ou alguma coisa. Por exemplo, às vezes a gente sai para procurar um emprego. Aí no primeiro momento a gente faz uma prece, saímos muito animados, cheios de esperança, confiantes naquele sucesso daquela empreitada. E aí a gente tem o primeiro não. Logo em seguida, segundo não.
E assim sucessivamente. Quando a gente chega no 20º não, as pernas já doem, a fome já chegou. Nesse momento, como está a minha confiança? Como está a confiança no final do dia? Eu consigo ser fiel e sair amanhã novamente com aquele mesmo entusiasmo do dia anterior? Se a gente pensar nessa nova era, né, que a gente manda os currículos por e-mail, ainda no mesmo exemplo, para a gente ver essa questão da fidelidade, a gente manda por e-mail, né? E serve a mesma reflexão. A gente faz o primeiro contato, o segundo contato, não tem retorno, não tem resposta, às vezes não chega nenhum não chega resposta nenhuma. E como anda a minha fidelidade ao meu desejo, ao meu objetivo, que é estar empregado? Percebem como a fidelidade, a busca do emprego, neste exemplo, exige que estejam juntos a confiança e a perseverança? Mas a gente usa nesse exemplo, mas elas precisam estar em todas as situações. E Jesus nos fala a respeito dessa fidelidade. Lá em Mateus capítulo 24, no item versículo 13, ele diz assim: mas aquele que for fiel até o fim será salvo. E aí vamos refletir um pouquinho, trabalhar um pouquinho isso dentro de nós. Fiel a quê que Jesus se referia? Fiel aos ensinamentos trazidos, às leis deixadas. Ser fiel a Deus quer dizer isso, perseverar em viver ou na tentativa de viver os ensinamentos que Deus, através dos seus enviados, trouxe para nós. E ele fala assim, ser fiel até o fim. O que nos propõe Jesus como até o fim? Por fim, nós podemos entender que é ser fiel até chegar ao objetivo esperado, traçado. E ser salvo? Podemos refletir como a libertação das nossas paixões, as paixões que nos aprisionam, libertações dos defeitos que cultivamos e que nos fazem sofrer. A salvação é a libertação material e evolução espiritual. É buscarmos atingir o grau de perfeição máxima deixada para o homem. Então nós podemos entender que quando somos fiéis às leis divinas, nós seguimos rumo à nossa evolução, nós seguimos sentido à nossa evolução, nós seguimos o caminho traçado ao Pai para a nossa evolução. E os Espíritos reforçam isso lá no Livro dos Espíritos, porque eles nos dizem assim, ainda a respeito das leis e da evolução, eles nos dizem que as leis morais, elas são feitas para a felicidade do homem, e que o homem só se torna infeliz quando ele se afasta dessas leis morais. Em outras palavras, quando não se é fiel àquilo que foi deixado por nosso Pai, nós demoramos mais tempo na dor e no sofrimento. Essa é a importância da fidelidade, de seguirmos o nosso caminho traçado por Deus. Agora, pensemos um pouco mais. Por ser uma qualidade, né, fidelidade é uma qualidade que alguém tem. É possível afirmar que a fidelidade é sempre utilizada para um fim bom e para o bem? E aí a gente precisa entender, porque às vezes a pessoa se encontra obstinada, persistente em algo que não é bom. Por exemplo, quantas pessoas se encontram numa posição de um cargo de destaque em seu emprego e só chegaram até ali muitas vezes por ser fiel ao chefe, às regras da empresa. Até aí tudo bem. Mas e quando o chefe ou as regras estão repletas de trapaças e mentiras? Às vezes a pessoa até sabe, mas o objetivo em estar naquele cargo a faz ser fiel àquelas situações. E muitas vezes ela acredita que é a única maneira de ela alcançar aquilo que deseja. Então ela segue obstinada. Quantos que por fidelidade aos próprios desejos e prazeres acabam pagando um preço alto durante a vida? Se nós pensarmos em uma pessoa que trai a outra
isso em qualquer âmbito, né? Seja ele comercial, seja ele matrimonial, pessoa que trai a outra, nós podemos entender que ela é infiel a outra pessoa, porque é fiel aos seus desejos, aos seus impulsos. Então podemos perceber que um ser muitas vezes é tão fiel a si que age com egoísmo e passa por cima do outro. Isso em várias situações da vida, como eu disse. Quantos sócios destroem uma amizade de anos e um negócio pela fidelidade que tem por si mesmo, pelo seu egoísmo obstinado. Ele não consegue se desvencilhar daquela situação. Então essa qualidade ela precisa ser bem entendida, direcionada para o bem, para o que constrói, para o que permanece e que nos traz a verdadeira felicidade. E a gente pode recorrer ao exemplo de Paulo de Tarso, que antes da sua conversão ao cristianismo, ele usava o nome de Saulo, era doutor da lei e profundo conhecedor das leis mosaicas. Era um homem poderoso, inteligente e extremamente fiel àquilo que ele acreditava. E no momento em que as ideias cristãs começaram a ameaçar Roma, ele empreendeu várias excursões de perseguição aos cristãos, certo de que aquele era o caminho correto. E indo ele pessoalmente com uma dessas excursões na estrada de Damasco, o Cristo aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo naquele momento pergunta, já em uma situação, já quase entregue àquela situação onde ele vê aquela glória, aquele ser que resplandecia luz, ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E Jesus responde: sou eu, sou Jesus. Não lute contra os grilhões. Ou seja, não lute contra aquilo que te prende, contra as certezas já colocadas na cabeça que podem ser melhoradas, trabalhadas, melhor canalizadas. E Saulo, naquele momento, compreende que forças profundas o convidam à meditação em novos ensinamentos. E ele pergunta humildemente: Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo demonstra nobreza e lealdade, porque ele não escolhe tarefas para servir o Cristo e para renovar-se enquanto homem. Ele simplesmente pergunta: o que queres que eu faça? E se a gente refletir ainda mais no exemplo de Saulo, a gente observamos que ser fiel não significa que nós não podemos tomar um novo rumo. Ser fiel não significa defender algo e não poder mais mudar a posição escolhida, mas é observar, analisar, estar sempre aberto e refletir se aquilo que eu defendo é justo e bom. Porque não existe nada de errado em rever o caminho escolhido. No caso específico de Saulo, ele prezava pelas leis de Deus trazidas por Moisés. Ele era fiel e não importava o preço que tivesse que pagar ou cobrar. Ele queria que a justiça de Deus fosse feita e suas leis observadas. Mas quando ele observa os cristãos, ele vê algo além. Ele vê que aquele povo também era fiéis aos ensinamentos do Cristo. E percebe que eles, diferente de Saulo, têm algo que ele não tinha. Os cristãos tinham paz, tinham alegria. Aquele povo ia para o sacrifício cantando e louvando a Deus. Que eles aprenderam isso com Cristo, aprenderam o amor, aprenderam que Deus era justo, mas também era amor. E aquele povo era fiel no que acreditava. Quando Saulo pergunta o que queres que faça, ele então se dispõe a rever a sua caminhada. Ele entende essa fidelidade que traz alegria com o povo cristão. Ele se propõe a recomeçar e colocar sua qualidade, que é a fidelidade que ele já tinha, mas agora canalizada, voltada para o serviço do amor, do Cristo. Então, falarmos de fidelidade a Deus,
nos liga a necessidade imediata de refletir na fidelidade dos homens, na fidelidade de a nós mesmos, às coisas que acreditamos. Porque para acertarmos em aplicar bem essa qualidade, as leis de Deus precisam ser o roteiro certo, precisam ser o roteiro que seguimos. E a gente ainda recorre a mais um exemplo de Jesus para a gente caminhar para a nossa finalização. A conversa de Jesus com o jovem rico. Jesus chega e pergunta para ele o jovem chega e pergunta para Jesus: o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus suavemente responde para ele: não roubarás, não matarás, não levantar falso testemunho. Observa a lei, observa os mandamentos. Honra pai e mãe. E o jovem responde que ele já vinha observando esses mandamentos. E pergunta: o que eu preciso fazer além disso? E Jesus responde para ele: então, já que você já observa esses mandamentos, vá, vende tudo que tem e segue-me. Quando Jesus fala isso, ele falava de virtudes, de lealdade às leis divinas. Conhecer e confiar, mas também colocar em prática. O jovem já sabia como eram as leis a serem seguidas. E nós podemos dizer que Jesus convida esse jovem a se livrar de tudo que prende. Não era para viver na mendicância, não era para viver na miséria. Era para fazer como ele falou com Paulo, se livrar dos grilhões, daquilo que o prende, que o amarra, que deixa o coração preso. Era essa a proposta de Jesus também para o jovem rico. Coloque em prática, já que você conhece as leis. E essa lição de Jesus se resume no amor a Deus, amor a si mesmo, amor ao próximo. Lembrando sempre que aquele que é fiel a Deus busca aplicar as suas leis. O convite de Jesus feito ao jovem rico é hoje ainda estendido a nós. Que para além de observarmos as leis, que nós possamos procurar colocar em prática em nossas vidas. O convite é para que sejamos fiéis para alcançarmos a libertação daquilo que nos faz sofrer. Pois somente trilhando o roteiro divino, nós encontraremos a paz e a felicidade permanentes que nós tanto desejamos. Que nosso objetivo seja sempre ser fiel a Deus, buscar observar-nos constantemente, renovando sempre as nossas atitudes, buscando sermos seres melhores. Amando-nos, precisamos cultivar o auto-amor e estendendo esse amor ao próximo, porque assim as nossas relações serão melhores. Pois sendo fiel às leis e amando o outro, não mais prejudicaremos o próximo. Não infringiremos a lei divina, ou seja, faremos ao outro conforme gostaríamos que fosse feito a nós. Lembremos sempre os primeiros cristãos, que eram fiéis mesmo diante do sacrifício. Busquemos ser fiéis a Deus, à nossa individualidade, ao próximo, mesmo quando as dificuldades foram grandes. Hoje nós não temos tantos sacrifícios como era antigamente, no sentido de sermos mortos, decapitados. Hoje o nosso sacrifício se restringe à nossa condição moral, à nossa persistência em sermos melhores, em lutarmos contra nós mesmos, no sentido de lutarmos contra os nossos defeitos morais. E nesse sentido, buscando ser fiéis, nós deixamos aqui o nosso desejo sincero que todos nós guardemos em nossos corações que as leis de Deus nos norteiam, nos direcionam em todos os momentos da nossa vida e que usar a fidelidade com segurança, no sentido do bem, do amor, é usar a fidelidade direcionada através
do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E assim, mais uma vez, eu convido a todos que possamos fechar os olhos, para que possamos emanar de nós os melhores sentimentos e vamos assim vibrando muito amor pela paz e pelo bem de nosso planeta. Vibrando muito amor por todos os lares onde houver uma dor, um lamento, uma tristeza, um pranto, que as vibrações dessa prece possam aquecer esses corações sofridos. Vibremos muito amor por nossos familiares, principalmente por aqueles que se encontram em condições mais frágeis de doença espiritual, mental ou do corpo físico. Vibremos intenso amor por nossos lares, que a luz do Mestre Jesus resplandeça em nossos ambientes. Vibremos intenso amor por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico, espiritual, mental. Vibremos intenso amor pelo nosso propósito, por aquilo que nos trouxe a esta casa, por aquilo que tem afligido o nosso coração, para que possamos, através do amor de Jesus, alcançar as melhores soluções. E se essas soluções não forem da forma que nós mesmos desejamos, vamos vibrando para que mantenhamos a confiança de que essas soluções são as melhores dadas pelo nosso Pai Celestial, que nos ama, nos ampara e nos protege a todo instante. Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita desta manhã e que a tua misericórdia esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.